Fala moçada, beleza? Giovanni aqui para dar sequência ao estudo dos animais. E hoje o assunto são os vermes. Vamos falar de vermes achatados, que são os plateumintos, e na sequência falamos dos nemateumintos, que são os vermes cilíndricos. Então já tivemos uma aula aqui sobre os poríferos, falamos dos quinidários e agora vamos falar de plateumintos e nemateumintos. O que eu gostaria que você fosse, se organizando é porque vai surgindo algumas características novas. Beleza? Mas não gostaria que você pensasse, um plateuminto é mais evoluído do que uma esponja. Não é esse o raciocínio. Não vou pensar que um plateuminto é mais evoluído, mas posso pensar que de repente um plateuminto é mais complexo do que uma esponja, mas não mais evoluído. Tudo bem? Combinado? Vamos lá então falar dos plateumintos. Já falei um pouquinho de plateumintos quando nós vimos lá a reprodução assexuada. Nós falamos um pouquinho da planária, Por exemplo, aqui na tela você tem uma planária. A planária é um verme de vida livre, a planária não é parasita do ser humano. Então, o que chama a atenção da gente? Nesse momento, nós temos o início de uma cefalização. Porífero não tinha nenhuma célula nervosa, uma esponja não tinha célula nervosa. Quinidário já apresentava um sistema nervoso difuso, mas ainda não formava cérebro. E aqui nos plateumintos começa o início de uma cefalização, o início da formação ali de uma estrutura que ainda não é um cérebro, então por isso que a gente fala o início de uma cefalização. Vamos traduzir esse nome, gente, porque às vezes o nome assusta um pouquinho, Plateumintos. Professor, por que usa esse nome plateumintos? A palavra, o sufixo euminto significa verme. Então, euminto significa verme e plate significa achatado. Então, os plateumintos são vermes que o corpo é achatado, como você está vendo aqui a planária. O corpo é achatado dorso-ventralmente e aí o animalzinho é bem achatadinho, certo? Você vai dizer, professor, as planárias já têm olhos? Não são olhos, tá, gente? Aquilo ali nós chamamos de ocelo. Um ocelo não é um olho. Então, se um ocelo não é um olho, significa que esses ocelos aqui eles não formam imagens. Uma planária não forma imagens. O que a planária consegue ver, entre aspas, ela consegue ter uma noção de luminosidade. Os ocelos são estruturas fotorreceptoras. Então, por exemplo, a planária consegue ter uma noção se é de dia ou de noite. Beleza? Então, essa é a ideia dos ocelos. E aí, se você perguntar, professor, qual o tamanho de uma planária, gera essa curiosidade. Então eu trouxe aqui, duas imagens para vocês e aqui na mão de uma pessoa para você ter ideia, mais ou menos, uma planária tem poucos centímetros, então alguns centímetros aí você localiza uma planária. As planárias vivem em ambiente, por exemplo, mais úmido, ambiente aquático ou o ambiente precisa ser úmido, certo? Então esses animaizinhos aí são plateumintos. A gente usa a planária como exemplo, daqui a pouco a gente vai ver que tem outros exemplos de plateumintos, Mas a gente começa falando de plateumintos usando a planária para poder falar um pouquinho mais. Veja que em relação à estrutura nervosa de uma planária, ela ainda não tem cérebro, mas ela já apresenta aqui o quê? Uma aglomeração de células nervosas, que acaba formando aqui o que nós chamamos de gânglio. Então, o que é um gânglio? Um gânglio, gente, é um acúmulo de células nervosas nessa cabeça, nesse início aqui dessa cabeça, e aí a gente diz, olha, ainda não é um cérebro, mas já são gânglios cerebroides. Legal? Então, posso dizer que um plateuminto, tem aqui um sistema nervoso ganglionar e ventral. Em relação aos quinidários, que tinham lá um sistema nervoso difuso, aqui o sistema nervoso já é ganglionar, temos uma evolução aqui, um sistema nervoso ganglionar e ventral. Ventral significa que fica na parte de baixo do corpo, não na parte de cima, Nosso sistema nervoso é dorsal. Quando eu digo para vocês que o sistema nervoso é ventral, significa que fica nessa parte de baixo aqui, certo? O sistema digestório de uma planária, o sistema digestório de um plateuminto, a gente tem que ficar atento porque ele pode variar, No caso das planárias, as planárias têm boca? Tem, ó. Você vê uma boca em uma planária. Tem boca, tem faringe, certo? Agora, as tênias também são plateumintos, A gente chama de solitária. As tênias, elas não apresentam o sistema digestório. Não tem nem boca e nem ânus. Então, tênias têm sistema digestório ausente. E aí talvez você vai pensar, tá, Giovanni, se ela não tem nem boca, como que ela come?
Na verdade, ela é um parasita, ela absorve nutrientes, lá no caso, né, do intestino humano, porque ela acaba parasitando o ser humano muitas vezes, então ela acaba absorvendo nutrientes ali a partir do intestino. Beleza? E aí surgem, né, algumas tirinhas aí em relação às planárias, em relação a esses animaizinhos que fazem parte de uma classe que está escrito aí na sua apostila, no seu material didático, que nós chamamos de classe turbelária. As planárias, gente, são hermafroditas, então se você olhar aqui, né, na estrutura genital de uma planária, ela tem ali um pênis, tem oviduto, tem testículo, tem ovário, então as planárias são hermafroditas, as planárias têm os dois sexos, são monóicas. Só que elas são hermafroditas, só que elas fazem uma reprodução, uma fecundação cruzada, em que duas planárias podem sair grávidas depois dessa relação. Então, olha só, você está grávida? Uma planária responde sim. É menino ou menina? Sim. Às vezes esqueço que somos planárias. Por que esse diálogo? Por que faz sentido esse diálogo? Faz sentido porque elas são hermafroditas. Então, quando pergunta, é menino ou menina? Essa pergunta não faz sentido, né? Então, por isso que ela responde sim. É menino ou menina? Sim, os dois, né? Os dois sexos, certo? Hermafrodita. Então, as planárias e tênias são hermafroditas ou monóicas. Você já viu essa tirinha aqui lá na aula de reprodução assexuada? Você já sabe, então, que quando você corta uma planária, cada pedacinho origina uma nova planária. Então, quando a princesa falou, cuidado, uma planária gigante e o soldado cortou a planária, cada pedacinho originou uma nova planária. Essa reprodução aqui é um tipo de reprodução assexuada, que você viu comigo lá na aula de reprodução assexuada, chamada de laceração. Laceração, então, é um tipo de reprodução assexuada. Como que uma planária excreta? Traduzindo, né? Como que uma planária faz um xixizinho? Como que ela faz a eliminação aí, né, de excretas? Então, as planárias têm lá células que a gente chama de células flama. Essas células flama são chamadas de células flama porque ela tem um movimento de flagelo ali que lembra como se fosse a chama de uma vela. Então, tem um movimento como se fosse a chama de uma vela, eles chamam essa célula de células flama. Então, para você não esquecer mais, ó, tem uma musiquinha aí. Planária, se não me engana, sua excreção é por célula flama. Planária, se não me engana, sua excreção é por célula flama. Ritmo de carnaval aí, né? Então, para vocês não esquecerem mais, como que é a excreção de uma planária? Como que ela excreta? Por células flama. Show de bola? Arrisquei aqui um pouquinho, né? Não canto nada, mas arrisquei um pouquinho aí essa musiquinha aí das planárias. E aí você tem aqui, gente, falamos já então das planárias, que fazem parte da classe turbelária, e temos, né, os cestódios. Os cestódios são as tênias. Então tem a tênia solium, que está aqui uma imagem para vocês, e uma imagem microscópica real dela aqui, ó, certo? A tênia solium é a tênia que a gente diz que é a tênia do porco. E a tênia saginata é a tênia do boi, a tênia da vaca. Ah, Giovanni, como que eu vou decorar isso aí? Você vai decorar assim, ó. Tênia saginata, nata do leite, leite da vaca. Então, a tênia saginata é a tênia do boi e a tênia da vaca. Enquanto a tênia solium, então, é a tênia do porco, certo? A tênia solium, ela tem ventosas que ela usa para se fixar no intestino e tem ganchos também, certo? Enquanto que a tênia saginata, ela não tem ganchos, mas ela tem ali ventosas. Vendo essa estrutura, né, vendo esse animal de maneira completa, você vai ter então aqui essa parte, não é como se fosse, eu não chamo isso de cabeça, tá, gente? Nós chamamos isso aqui de escólix, essa região aqui. Então tem um escólix com ventosas, e aí vem como se fosse um pescoço, mas eu não chamo de pescoço, chama-se colo. E aí vem aqui o que nós chamamos de proglótides. O que é uma proglótide? É cada anelzinho desse daqui. Então vai tendo vários anéisinhos, milhares de anéisinhos. Esse verme pode chegar a 7 metros de comprimento. Então, caramba, muito grande. Sim, muito grande, 7 metros de comprimento. E aí, cada proglótide é uma estrutura de reprodução. Se eu pegar uma proglótide aqui, um anelzinho e der um zoom, você vai ver que a proglótide, ela tem aqui ovários, tem testículos, tem útero. Então, essas tênias, elas são hermafroditas e elas fazem uma autofecundação. Por isso que popularmente as pessoas chamam de solitária, porque ela pode habitar sozinha o intestino humano. Ela está lá muitas vezes, né, sozinha. Como que ela faz para reproduzir? Autofecundação. Então ela consegue fazer aí uma autofecundação. Legal, gente? Vou trazer agora para vocês uma frase que é a seguinte: te esqueci fácil. Quais são as doenças causadas por
plateumintos. As doenças causadas por plateumintos, você tem a teníase, a esquistossomose, a cisticercose e a fasciolose. Nessa aula, você não precisa se preocupar com o ciclo de vida, né, desses vermes em relação a como que eles causam doença. Nessa aula não é o foco ainda. Eu gostaria só que você lembrasse quais são as doenças causadas por plateumintos. Teníase, esquistossomose, cisticercose e fasciolose. E falando de esquistossomose, qual é o verme que causa esquistossomose? O Schistosoma mansoni. O Schistosoma mansoni é o verme que causa esquistossomose. Você tem o macho, que está aqui, ó, tem duas ventosas, tem a fêmea que vive dentro do macho. O macho possui um canal chamado canal ginecóforo, em que a fêmea acaba habitando esse canal, certo? Esse canal ginecóforo, a fêmea acaba habitando esse canal. A fêmea também tem duas ventosas e ele usa essas ventosas aí para se fixar, geralmente habitando ali, né, uma região do fígado chamado sistema porta-hepático. Então ele pode habitar o que a gente chama de sistema porta-hepático. Aqui em detalhe, uma imagem microscópica real para vocês, mostra aqui as duas ventosas do macho, mostra aqui as duas ventosas da fêmea. Legal? E aí, na sequência, vamos falar um pouquinho também dos nemateumintos. Então terminamos o assunto dos plateumintos, falamos das planárias, falamos das tênias e falamos dos esquistossomos. E agora vamos falar dos nemateumintos. Quem são os nemateumintos? O nemateuminto mais famosão aqui são as lombrigas, né? As lombrigas que têm o nome científico de Ascaris lumbricoides. Então aqui você tem o macho tem aqui uma cauda que fica enroladinha, onde vai ficar ali uma estrutura que ele usa para copulação, como se fosse um pênis, tá, gente? Que ele usa para copulação. O macho é menor do que a fêmea, então a fêmea acaba sendo maior do que o macho, certo? Então eles podem habitar aí o intestino delgado, um parasita do ser humano. Nessa imagem você vê aqui a fêmea, veja que a fêmea ela realmente é maior do que o macho, certo? Esse vermezinho pode ter aqui, né, em destaque, você consegue ver aqui a boca com lábios. E no caso do macho, ele vai ter ali o quê? Na parte, como se fosse ali o ânus do animal, só que a gente não chama de ânus, nesse caso a gente vai chamar de cloaca. Qual a diferença de ânus e de cloaca? Veja que a fêmea tem ânus, o macho tem cloaca. Basicamente, o ânus é só uma estrutura relacionada ao sistema digestório, né? Um final do sistema digestório. Enquanto que a cloaca é uma estrutura multiuso, é um órgão multiuso, ou seja, tem a ver com o sistema digestório, mas também esse macho, como ele tem aqui duas espículas copulatórias, como se fosse um pênis duplo, ele usa aquela estrutura ali para reprodução também, certo? Então ele usa ali essas espículas para reprodução. Como essas espículas ficam bem na região do ânus, a gente acaba dando o nome então de cloaca, beleza? A excreção. Lembra da excreção das planárias? A excreção das planárias era por células flama. E como é a excreção dos nemateumintos? Os nemateumintos eles têm uma estrutura chamada de tubos em H, ou células de Rennete, né? Tubos em H, ou túbulos em H, está relacionado aí a uma estrutura excretora dos nemateumintos. Então, importante essa comparação. Plateumintos, você tinha lá a célula flama, nemateumintos tem células aí que a gente chama de células de Rennete, ou túbulos em H. E tem as doenças também causadas por nemateumintos. Nesse momento a gente não vai aprofundar nas doenças, mas eu gostaria que você então lembrasse quais são as doenças causadas por vermes nemateumintos. Então a frase é a seguinte: amo filas de gente. Amo filas de gente, vai ter lá o amarelão, também conhecida como ancilostomíase, vai ter uma outra verminose que é a oxiurose, vai ter a filariose, também conhecida como elefantíase, aí vem a ascaridíase, doença geográfica e a tricuríase. Então são essas doenças causadas aí por nemateumintos. Nessa aula você só precisa saber então quais são as doenças causadas por plateumintos, doenças causadas por nemateumintos. Esse é o foco, beleza? Paramos por aqui e até o nosso próximo encontro. Tudo de bom para vocês, gente. Até mais. Tchau, tchau.